A gente gostaria que vocês tirassem dúvidas, se tem, no decorrer da nossa conversa, para a gente sair daqui esclarecido, encaminhado as questões, porque são coisas que o movimento sindical precisa ter presente. Nós não podemos parar. A gente não pode dar uma segurada que a gente se perde no caminho com sentido a isso. Eu tenho uma pauta aqui para socializar com vocês e ver se é isso, depois nós vamos seguir a risca. O que, que nós temos aqui? A questão da contribuição sindical, a telemedicina. Nós vamos falar sobre uma questão que já foi tratada em vários momentos. Aqui pode ser que dê já para dar encaminhamento, que é a situação, a questão do imóvel aqui da FETAESC, da estrutura que a FETAESC tem, da possibilidade de nós continuarmos conversando sobre isso, que já falamos lá atrás num conselho político, numa assembleia, mas acho que dá para a gente conversar alguma coisa aqui e depois definir isso na assembleia que tem lá no final de maio, começo de junho. Nós temos a questão das duas oficinas que vão acontecer dia 5, 6 e 7 e dia 13, 14 e 15 de maio. Tem a questão do seminário agora, 29, é 29, né, Alex? 29 e 30. 29 e 30 de maio, o seminário que vai acontecer aqui. Nós temos alguns informes para tirar algumas dúvidas, mas não vai dar para a gente esclarecer talvez tudo, e ainda vai ficar dúvida pendente, que é a questão de georreferenciamento, de ratificação de área de fronteira, essas coisas, porque tem muita tempestade por aí. Tem muita gente dizendo que isso é urgente, tem que fazer já e que tal, e eu acho que a gente tem um ditado que diz que caldo de galinha e pão torrado e calma não faz mal para ninguém, né? Então acho que bastante calma e nós estamos atentos aqui, acompanhando isso. Se tiver alguma alteração, a gente comunica. Mas é importante que se trate essas questões no conjunto. Então, o que nós tínhamos anotado aqui é isso, se pode ser nessa ordem, a gente já vai iniciando a conversa. Depois, claro, se tiver algum assunto, os assuntos que a gente, na sequência, não tem problema, vamos conversar. Não é uma reunião para durar um dia inteiro, mas também não é uma reunião para atropelar e terminar ela em meia hora. Vamos fazer ela dedicando o tempo necessário para que a gente possa deixar tudo esclarecido. Pode ser assim, companheirada? Pode? Tá. Então, se pode ser assim, nós podemos começar pela contribuição sindical? Então, vamos lá. Agnes, se você gostaria de falar sobre isso, fica bem à vontade, e aí também vocês que estão na nossa frente aqui, mesmo a quilômetros de distância, por favor, quando tiver uma dúvida, faça a pergunta, levanta a mãozinha lá, fala, enfim, acha um jeito para poder se comunicar com a gente aí, que nós vamos dar todas as oportunidades necessárias para que se esclareça fatos. Tá bom, gente? Então vamos ouvir a Agnes primeiro, depois a gente segue na sequência falando da contribuição sindical, na sequência falamos da telemedicina. E depois vamos indo. Tá bom, gente? Bom dia, todas e todos. Sejam bem-vindos. Sempre é uma alegria grande a gente poder nos encontrar, né, mais uma vez. Cumprimentar aqui o Walter e todos os nossos diretores que estão uns na casa, uns não em casa, mas estão aqui presentes, né, nessa importante conversa que vamos ter no dia de hoje. O ponto da contribuição sindical, bom, como já é do conhecimento, né, de todas aí as nossas dirigentes sindicais, aí desde o dia 10 de março, que a gente iniciou com vou chamar de uma grande campanha de anistia dos juros e multas para o pagamento das nossas guias que estão em atraso. Então, isso se deu por conta já de algumas discussões e conversas que se deram aí ao longo do tempo antes dessa data. Já havia essa proposição, essa demanda por parte de alguns dirigentes dentro da nossa comissão de autossustentação, isso veio à discussão. A gente, aí no decorrer, já vou dizer, do ano de 2024, conversou bastante com a CONTAG, também
né, através da CONTAG com a Columbi, que é a empresa que faz a recuperação de guias, porque nós, né, tinha que ter, eu vou dizer assim, a participação e a colaboração de todas. Ué, por que sumiu? Está escurecendo a tela, vocês continuam me ouvindo normalmente? Estamos ouvindo e vendo. Aham, é porque aqui ficou escuro 2 vezes. Ué, Então, a gente conseguiu avançar bastante, e aí, dentro da nossa comissão de autossustentação, então, que a gente teve uma reunião ali nos últimos dias, olha, do mês de fevereiro, já encaminhamos para que a gente pudesse dar início aí no dia 10 de março. Que esquisito isso. Fica escura a tela, some tudo. E assim começou. A gente também, dentro da comissão, então foi feito aí a discussão e a conversa de que essa ação se daria pelo estado todo, né, em todas as nossas micro-regiões. Então, a gente oficializou aí os nossos sindicatos e demos início a essa campanha, e sempre pedindo muito a colaboração e a participação de todos os nossos sindicatos e micro-região, porque com certeza que as pessoas a serem abordadas, a grande maioria pela empresa, né, que está fazendo essa recuperação de guias, os nossos não estou contribuintes vão se conseguindo. dirigir ao sindicato, justamente para ver o que será que está acontecendo, gente. Ela Eu paga. vou aí ver. Deixa Talvez eu seja só o cabo que perguntar está uma meio coisa. mal conectado. Vocês Provavelmente lá estão nos vendo tranquilamente? Sim, É tá só para gente perfeito. aqui que só uma imagem? É, sim. deve ser Beleza, então nós vamos questão tocar de assim. contato Se de der algum algum cabo. problema de vocês não ouvir ou não ver a gente, vocês gritam aí, porque nós de vez em quando dá uma escurecida na tela. Nós Não agora. sei se é a TV que está tendo problema ou é nós que assustamos ela. De repente a nossa imagem deu um susto na TV e ela se desliga por conta. Mas não tem como maquiar de outra forma, é assim mesmo, não tem jeito. Então vamos fazer assim, tá bom, gente? Se cortar, que vocês tiverem dúvida, gritam que aí nós vamos ouvir vocês aí. É que é estranho a gente falar com a tela toda escura, mas vamos lá. Enfim, iniciamos então no dia 10 de março, e essa campanha ela é do dia 10 de março até o dia 30 de junho. Então, todas as guias que porventura os contribuintes estejam em atraso, seja lá de 2020, 21, 22, 23, 24, né, ou até algumas anterior a isso, as pessoas podem fazer a quitação delas sem isso. A gente já tem um número de guias que nesse período foi efetuado o pagamento, certo? As pessoas podem solicitar essas guias e podem pagar uma num mês, duas em outro, ou uma em outro. Acho que agora desconectou tudo. Não, tá. Tá ouvindo? Ah. Então, mas esse pagamento sem juro e multa tem que ser feito até o dia 30 de junho. Se for lá para o dia 2 de julho ou 3 de julho, já vai voltar a ter o cálculo ali, né, dos juros e multa. Então, a gente considerou que seria de suma importância nós estar fazendo essa conversa aí com os nossos dirigentes, para que a gente possa se empenhar bastante, todos os sindicatos, nossas micro-regiões, nós, a FETAESC, a gente tem, né, conversado também aí com a empresa, né, que faz a recuperação, para que a gente consiga o maior número de guias, né, possíveis. Do dia 10 de março até o dia 17, que foi na quinta-feira, a gente conseguiu o número de 1.780 guias pagas. Essas guias, somente as guias em atraso, né? Não considerando as guias desse exercício 2025. Mas a gente, pelo número de guias que tem aí nos nossos sistemas, para que possa ser feito o pagamento, esse número pode e deve ser bem maior que isso. Então, por isso, a gente considerou um ponto de pauta para essa nossa conversa de hoje, de saber de vocês se está havendo a procura por parte aí dos contribuintes, como é que está a compreensão dos nossos dirigentes, dos nossos sindicatos em relação a isso,
o que que a gente pode ainda estar fazendo para que a gente possa melhorar bastante esse número, sabendo que isso é bastante importante para todo o conjunto do movimento sindical, né? Tanto para o sindicato, para a microrregião, para a FETAESC, para a CONTAG. Então, o que que a gente pode ainda atuar, fazer, cada um fazendo o seu papel para que a gente possa melhorar ainda mais esses números. E, se possível, sempre dentro desse prazo, por conta que é um benefício que eu digo bem generoso aí para as pessoas que estão com as suas guias aí ainda em aberto, né? Então, em resumo, é isso. A gente, a gente quer saber se vocês têm dúvidas em relação a isso, tem algum questionamento, como é que a gente pode estar ainda auxiliando para que a gente possa melhorar. Referente às guias de 2025, só para informar, porque o primeiro vencimento é agora, né, dia 30 do mês de abril, que paga com o desconto, e o segundo vencimento, que é sem o desconto, até o dia 30 de maio. Nós temos até o dia 17 também, né, o número aí de 13.447 guias pagas, que é do exercício 2025. Isso significa 28% das guias que foram emitidas. Lembrando que a emissão das guias, elas foram feitas para aquelas pessoas que nos últimos 5 anos tinham pelo menos uma guia paga. Mas as demais guias, elas estão todas lá dentro do sistema Sindi. Caso ela não tenha chego impressa no sindicato, o sindicato pode, ali dentro do sistema, estar imprimindo. Então, em resumo, Walter, acho que é um pouco isso. Então, não Tá, sei se você quer complementar, senão quero, abrir para o pessoal. quero só registrar aqui a nossa gratidão e o nosso agradecimento pela compreensão do conjunto do movimento sindical. Você sabe que sindical sempre foi um assunto polêmico. Desde que ela nasceu, desde o período da confederativa, antes, depois, a sindical sempre foi. É aquele camarada que critica, aquele que xinga, aquele que faz um monte de confusão, tem aquele que aceita e vai de tudo que é jeito. Mas o movimento sindical se manteve coeso, se manteve em conjunto. Essa luta de pedir para que fosse retirado o juro e as multas é uma velha reivindicação. E às vezes as pessoas tinham dificuldade para entender que a culpa não era da gente e nem a decisão não era da gente. Mas em conjunto nós conseguimos a fazer com que o conjunto compreendesse e isso aconteceu. Então tá aí, as contribuições podem ser recebidas. Aí vocês poderiam dizer o seguinte: isso o que que muda? Muda a vida econômica da estrutura do movimento sindical, porque a sindical nunca deixou de ser legal. Nunca. Em nenhum momento alguém escreveu em algum lugar: sindical não é legal. Nunca. Nem juiz, nem desembargador, ninguém conseguiu dizer isso. Então, acho que isso é importante. E que eu queria dar uma tranquilizada, inclusive nos companheiros aqui, dizendo o seguinte: a Agnes está falando da recuperação, das guias, do volume, do número de guias, do empenho dos sindicatos, enfim, falou sobre isso. E eu queria dizer o seguinte: que nada desta nossa conversa é desespero. Nada é desespero para dizer o seguinte: a FETAESC está pendurada e vai ou arrebenta. Não. A FETAESC, inclusive, agora na Assembleia de maio ou junho, ela vai mostrar que ela não se capitalizou, mas também não se descapitalizou. A FETAESC não vai trabalhar com rombo, digamos assim. Não vai trabalhar com déficit. Vai trabalhar no empate aí. Então, eu acho que é interessante esta compreensão do movimento sindical para que a gente possa investir mais na capacitação da juventude, das mulheres, nós, os homens, enfim, no treinamento, nos seminários, nos encontros, nas oficinas, em todo esse debate. Isso tudo contribui através da contribuição daquelas pessoas que estavam fora, daqueles que deixaram de pagar suas mensalidades, deixaram de pagar a contribuição sindical. Agora é essa recuperação. Então, eu não sei se tem alguma dúvida, se está claro para os companheiros e companheiras, porque nós atendemos pessoas com uma certa frequência, que perguntam, que tiram dúvidas e tal, mas é nada melhor do que socializar aqui. Dá para continuar nessa direção, é assim mesmo que tem que ser feito. Quando dá um probleminha ou outro,
sempre foi comunicado e a FETAESC logo se posicionou, se manteve aí para dar a orientação que precisava, então agora vamos fazer de forma coletiva. Se tiver alguma dúvida, se não tiver, a gente segue para o outro assunto e tocamos até esse período que está dentro, 30 de junho, né? 30 de junho. 30 de junho, essa campanha que nós estamos fazendo de recuperação de crédito, porque é um crédito que o movimento sindical tem espalhado aí pelo estado afora. Alguma Bom dia. preocupação? Uma pergunta? Bom dia. Bom dia. Nós queria saber se aqui na microrregião da Astramac eles estão fazendo as cobranças em alguns sindicatos ou ainda não chegou até aqui a cobrança, porque aqui não veio ninguém perguntar ainda nada sobre isso, sabe? Sobre a cobrança da sindical. Sim, está sendo feita em todas as micro-regiões, Denise e Cleia. Talvez que não de uma vez só em todos os municípios, tá? E aí, porque o pessoal também tem a equipe, né? Está distribuída pelo estado, certo? Mas o que eu posso me comprometer é depois da nossa reunião ver ali na micro-região da Astramate quais os municípios que já teve Isso, por contatos e favor, qual que então. falta, enfim, tá? É isso a Tá gente vai bom. fazer. Mas como é que se diz? O indicativo é que tem sido feita no estado inteiro, não tem nenhuma micro-região que está, vamos dizer, fora, né, dos contatos, tá? Estão Sim. todos sendo contatado. Talvez alguns municípios aí já iniciou e outros, né, por conta da equipe também deles, que não deve ser tão grande, então talvez vá indo por municípios, né? Mas eu vejo depois ali a questão mais particular e passo para vocês, tá? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Mais alguém? Jair. O Jair. Liga o microfone, Jair. Deu agora? Agora vai. Ok. Então, bom dia, Walter, bom dia, Agnes, companheiros. Eu só queria relatar, né, da importância dessa redução, né, das multas e juros para nós recuperar as guias da sindical. Eu estava olhando aqui, nós já recuperamos 101 guias, né, que estavam em atraso. E nós cobramos 177 da normal até agora e 101 das atrasadas. Então, nós estamos fazendo uma campanha bem forte, né? Para que o pessoal que vem pegar a guia atual pague, né, todas as que estão em débito. Então, eu acho que a gente vai atingir o objetivo e com bastante sucesso. Uma coisa, Walter e Agnes, que eu queria pedir, nós temos o vencimento da Sindical Normal 2025, que é agora com desconto, né, como foi falado, e depois o normal até 30 de maio, perdão. Se a gente pudesse alterar essa data para 30 de junho, que daí fecharia tudo, né? Porque daí não faz sentido ele pagar uma guia em atraso com desconto e depois já na atual ser penalizado. Então, eu, né, sugeria que a data, se pudesse ser alterada para 30 de junho, ainda normal, né? Então, seria a minha sugestão. Eu acho que daí seria bem melhor para entender. E a gente aqui também está fazendo, cada guia que está entregando, está explicando, né, sobre a telemedicina, que vem aquela carta, né, junto com a guia. Então, isso é importante. O pessoal do sindicato, né, perder um tempinho, não é perder um tempinho, tirar um tempinho para fazer esse trabalho, mostrar que alguma coisa está sendo feita, tá ok? Obrigado. Jair, muito obrigada pela sua contribuição. A gente até cochichou aqui com o Walter, vamos levar para Assembleia? a Assembleia e até para uma instância aí com a CONTAG, enfim, mas já de imediato a gente acredita que não haverá dificuldade em a gente fazer essa prorrogação aí, né, de mais 30 dias. Então, vamos deixar aqui já na nossa listinha aqui anotado essa possibilidade que a gente vê que um grande
grande possibilidade disso acontecer, tá? Eu acredito que é Ok, uma obrigado. sugestão e é bem-vinda aí, de acordo com, justamente também com o vencimento aí da nossa campanha, O- certo? Bom, a questão da cartinha, daqui a pouco a gente fala da telemedicina, daí eu volto a falar daí. Eu só Ok. queria, aproveitando a fala do Jair, dizer o seguinte: olhando para as pessoas que estão aqui, sempre foi a intenção da direção da FETAESC dialogar. E foi através do diálogo que chegamos aqui, envolvendo a CONTAG, envolvendo todo mundo nessa conversa, para a gente poder chegar nessa situação que hoje está aí, depoimentos de companheiros que, olha, está andando, estamos fazendo o trabalho, foram recuperadas cento e tantas, foram normal 160 desse crédito, cento e poucas, e assim, se várias pessoas fizessem relatos, certamente ouviríamos isso. Então, não é nenhuma ofensa quando alguém propõe algo. Se for possível implementar, não será a direção da FETAESC que vai trancar o trem. Vamos fazer com que isso ande para resolver o problema do conjunto do movimento sindical, até porque 60% dos valores da contribuição sindical é para retornar lá, para fortalecer o sindicato, para fortalecer a estrutura sindical. Se o sindicato estiver forte, a FETAESC vai estar, a CONTAG também. Então, essa é a nossa compreensão, sem problema nenhum. Fizemos esse debate dia 29, se for o caso, e se atrasar até dia 15 de maio, de junho, a nossa Assembleia, mas ela ainda está dentro do prazo para encaminhar essa questão proposta aqui. Da minha parte, não vai ter nenhum problema para dizer que não é possível fazer. Vamos ver, havendo concordância e sendo legal isso, sem problema. Vamos fazer tranquilamente para ir facilitando e construindo essa contribuição sindical com o passar do tempo, retomando ela de novo como uma autossustentação importante do movimento sindical. Bem tranquilo. Já anotei aqui. Mais Obrigado. alguma coisa, gente? Ou podemos ir para frente? Podemos? Então vamos lá. Próximo assunto: telemedicina. Também vou deixar a Agnes falar, porque ela está coordenando esse trabalho, então, certamente, e outros companheiros que querem contribuir também, sem problema. Mas vou deixar que ela fale de telemedicina para depois nós tirarmos os pormenores aí, os miúdos nesse sentido. Tá bom? Bom, pessoal, então, mais uma vez também, fazendo um rápido resgate, que já é do conhecimento, nós, a partir do mês de outubro de 2024, a gente encaminhou aí para todos os sindicatos a nossa parceria do nosso projeto aí da telemedicina. A partir daí, então, ficou liberado para que os sindicatos né, aderissem, assinassem o termo de adesão, aí junto à FETAESC, que tem esse termo assinado junto com a empresa, né, que é a que tem aí vamos dizer assim, o domínio, né, para liberação aí das consultas, enfim, para a telemedicina. E a partir daí a gente também fez visita a algumas microrregiões, a vários sindicatos, reforçando a importância que é e o quão é bem-vindo isso lá para os agricultores, agricultoras, enfim, também familiares das pessoas sócias aos sindicatos. A gente já tem alguns exemplos bem positivos. A gente tem vários sindicatos que já fizeram adesão aqui junto à FETAESC, mas nós temos bastante ainda, né? Bastante ainda sindicatos para na que reunião. façam essa Ah, não, adesão. eu saí. Como a gente tem falado aí, aonde a gente tem ido nas microrregiões e sindicatos, é importante que o sindicato faça adesão. A gente não está exigindo um número mínimo, né, de beneficiários dentro do programa, de 1, de 5, de 10. Não, a gente quer que o sindicato faça adesão e vá divulgando isso e colocando as pessoas aí para dentro do programa para que possam né, estar sendo assistida aí através das consultas com os médicos pela consulta aí online.
como eu falei, vou repetir, a gente já tem vários exemplos aí positivos, relato de pessoas que fizeram, que estão fazendo as consultas. A gente tem material de divulgação, onde tem exemplos, mas fora ali do material, a gente tem recebido, né, de algumas pessoas esse retorno de como isso é importante. O que eu quero colocar para vocês de que a gente procurou muito mais uma alternativa de, vamos dizer, de trabalho à disposição, né, dos sindicatos, porque os sindicatos coloquem isso à disposição dos seus associados, e a gente precisa abraçar isso, porque a gente está acompanhando aí diariamente. A telemedicina é uma realidade. Os próprios municípios estão aderindo a isso, clínicas que têm, planos de saúde, já estão fazendo as suas consultas, a maioria pela telemedicina. E o que nós estamos oferecendo para o nosso público, que são a consulta com o clínico geral e, se necessário, né, depois agendamento com especialistas, com 32 especialidades, praticamente nenhum serviço dos que estão disponíveis no mercado oferece isso tudo. E por um valor que eu considero assim de acesso para que todos possam poder ter isso e usufruir disso. Então, eu quero que, não sei que palavras até usar, que nosso movimento sindical abrace isso de fato e coloque isso à disposição. A gente teve exemplos, acho que o Luiz está aqui acompanhando a nossa reunião, de vários lugares que a gente participou da assembleia de sindicato, e quando a gente fez a apresentação, colocou isso para o público lá, para o pessoal que estava participando, né? Uma assembleia sempre tem o público, não são somente os diretores de sindicato, a gente constatou e constata cada vez de que as pessoas têm interesse, sim, têm interesse, têm vontade. Então, pessoal, não vamos deixar mais um projeto que fique mais ou menos na mão dos sindicatos. Acredito e tenho certeza que é algo bem interessante, bem importante, que a gente pode estar colocando aí disponível para os nossos agricultores, agricultoras, seus familiares, enfim, que, como vocês sabem, ele é para os nossos sócios de sindicato, mas ele também tem, né, ele pode abranger pessoas que não são sócias do sindicato, que são muitas vezes os familiares, né? Às vezes é o filho, a filha, ou o irmão do associado que tem outra atividade, mas que também pode estar usufruindo, né, desse projeto aí da telemedicina. A gente, como vocês viram também, junto com todas as guias da contribuição sindical, foi enviado uma cartinha junto para que os contribuintes lá leem, acessem e vejam que tem à disposição no sindicato a telemedicina. A gente tem recebido alguns e-mails aqui na FETAESC de pessoas que pegaram a guia, leram a cartinha, acharam que é importante, então tem se informado aqui, tem pedido como é que funciona, como é que faz para aderir. Então, a gente precisa mesmo que seja mais divulgado lá em alguns municípios e que primeiro o sindicato faça adesão e aí sim faça a divulgação e convida essas pessoas a participar da telemedicina. Que o valor de R$19,90 para os sócios e R$25,90 para o não sócio, a gente tem certeza que é um valor que é acessível para as pessoas poderem aderir. A gente até foi questionado aí em algumas ocasiões, falando do valor para o sócio, para o não sócio, que é o valor, talvez uma diferença pequena, mas não é porque o valor de fato não é muito alto, então o percentual do sócio para o não sócio, ele tem um percentual bem diferenciado. Então, é bom só que a gente fique atento a isso. Também tem alguns questionamentos, muitas vezes, de qual é o custo que o sindicato tem para fazer adesão ou para colocar as pessoas, né, para dentro do projeto. O sindicato não tem custo nenhum, né? Precisa fazer adesão,
passar ali por um rápido processo de capacitação, que é feito aqui com o Luiz, para ver como é que acessa, como é que cadastra as pessoas, como é que as pessoas vão poder acessar na hora de fazer sua consulta. Então, é algo bem prático e rápido de se fazer. E o que o sindicato tem depois é um percentual ainda do valor, né, que é pago tanto da taxa de inscrição, como também depois das mensalidades. Ah, é um valor alto que o sindicato ou a FETAESC vai. Não, não é. É um percentual, então vai depender muito do número de beneficiários que vai estar dentro do programa, né, ou do projeto para o sindicato. É um valor, ele não é um dinheirão, mas é um valor que vem agregar lá para o sindicato, nem que seja para ajudar a pagar a conta da internet ou ajudar a disponibilizar ali uma estrutura para o sócio que talvez tenha dificuldade de fazer a consulta lá da casa dele, possa talvez fazer ali do sindicato. Aí, como a gente tem falado, cada sindicato, né, tem a sua metodologia ou tem aí a sua estrutura, muitas vezes, para colocar à disposição aí das pessoas que vão aderir à telemedicina. Então, em resumo, é isso. O que eu preciso é saber de vocês se ainda tem dúvidas, se o que que precisa mais a gente esclarecer para que haja, né, essa adesão aí por parte dos sindicatos e essa divulgação para que as pessoas entrem para dentro aí da telemedicina. Não sei se o Walter quer agregar. Não, acho que vamos ouvir o público aí, o que que vocês teriam de dúvida, de perguntas, de sugestão, até porque eu acho que ficou bastante claro. Não é uma imposição, é uma proposição de uma oportunidade. Então, cada sindicato vai ver como ele pode se adaptar melhor a esta oportunidade. Porque tem o seguinte, eu estou ouvindo assim todo dia, alguns camaradas que, inclusive, são considerados para Santa Catarina pessoas extremamente inteligentes e influentes, falando da telemedicina. Eu tenho acompanhado um pouco isso, então eu queria ouvir os companheiros e companheiras, inclusive, se o que a gente está ouvindo é algo ilusório ou é algo verdadeiro. Até porque eu queria, se possível, também ouvir dos companheiros dizendo o seguinte: ouvi agora do Jair dizendo, olha, a gente faz a recuperação da sindical e fala da cartinha da telemedicina. Explica. Então, se isso está sendo claro para todo mundo, pelo menos dá oportunidade para o agricultor optar. Ah, eu quero fazer parte e me beneficiar da telemedicina. Não, eu não quero. Não é uma coisa obrigatória. Não está uma coisa vinculada à outra. É obrigado para o sócio do sindicato estar na telemedicina. Não. Isso em nenhum momento a FETAESC falou isso e nem vai falar, e até porque não é esse a nossa prática e o caminho a ser seguido. É uma oportunidade do agricultor, seja ele um jovem, uma mulher, um homem de meia idade ou uma pessoa idosa, quem quer que seja, ter esse acesso e esse direito de fazer isso. Aquele que toma medicamento controlado todo dia, aquele que acha que que pode resolver o problema, não é que acha, é que pode resolver o problema do filhinho pequeno através de uma consulta, porque vamos ser muito sinceros, né, gente? Qual a diferença de você estar sentado na frente de um médico ou você ter um médico na tua frente numa imagem, seja do celular, do tablet, do iPhone, do computador? Qual é a diferença que tem nisso? Aí não estamos falando de cirurgia, nem de nada desse tipo de coisa. Estamos falando de uma consulta para receitar um determinado medicamento. Seja para conjuntivite, para garganta, para gripe, não sei, enfim. Aí é uma coisa que o médico vai avaliar e ver o que vai fazer. Então, acho que é coisa dessa natureza, e inclusive, muitas vezes, talvez para dizer para a pessoa, olha, você está perdendo tempo. Você vai ter que ir rápido para um centro de cardiologia ou para isso, para aquilo, porque o teu problema pode complicar ali na frente. O médico vai poder dizer isso também. Então é coisa dessa natureza. Inclusive, cidades maiores, eu estava vendo ontem, inclusive, um trabalho para quem é lá do Oeste, e eu estou vendo aqui na frente várias pessoas de lá. Chapecó, por exemplo, fazendo um atendimento misto. Metade com
presencial e o que passou da cota que está contratado vai por telemedicina. Fica a pessoa, o médico lá, fazendo esse tipo de trabalho e recebendo um plus a mais de salário para fazer esse tipo de trabalho, dos contratados pelo município, dentro dos convênios. Então, eu acho que é importante a gente ter isso claro, se nós vamos assumir essa pauta, essa discussão, dizer o seguinte, vamos levar isso para o associado. Vamos falar na Assembleia, vamos falar no nosso programa de rádio, vamos falar nas nossas reuniões, vamos falar nas visitas, vamos falar quando vem pagar a sua mensalidade, enfim. Isso está claro, é importante. Se não é, acho que a FETESC não deve estar jogando peso em algo que não é importante. Se é importante, vamos fazer isso em conjunto, como acabamos de falar um tema que estava em discussão, o tema anterior, que fizemos em conjunto o trabalho. Então, se há essa possibilidade, nós vamos sair daqui convencido que tem que centrar fogo e continuar trabalhando nisso, porque poderá dar um bom resultado aí para os nossos agricultores e agricultoras. Só isso. Se tem alguém que gostaria de se inscrever, por favor, à vontade. O Lúcio está pedindo para falar. Bom dia, Walter. Bom dia, Agnes. Todos os Bom dia. companheiros. Agnes, nós enviamos um ofício, né, que amanhã nós temos a Assembleia de Prestação de Contas da microrregião, e convidando você, né, e o Luiz, justamente para falar sobre a telemedicina, né? Existe muita dúvida aqui na nossa microrregião ainda, e eu acho que é importante a presença dele estar aqui para esclarecer para nós, né, como é que funciona todo essa questão aí da telemedicina. Então, nós contamos com a presença de vocês, né, Agnes? E, e serão Estaremos lá, bem-vindos, Lúcio. né? Sim. Tá? Isso. Oi? Estaremos lá. E aproveitando, pessoal, já a fala do Lúcio, a gente já foi em alguns sindicatos que eles solicitaram e em algumas micro-regiões também, né? Lá presencial, que aí para explicar direitinho, ver como é que funciona. E amanhã, Litoral Norte, né, nos fez o convite e a gente vai estar lá às 8h30 da manhã, senhor Lúcio, e demais Legal. membros daí da micro. Obrigado. Mais alguém, gente? Está aberto. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma demanda, como o Lúcio levanta? Enfim, O Agnes, o Walter, Neiva, maravilha. Não, Há algum acordo? Porque assim, nessas consultas, a semana passada eu me consultei justamente para fazer uma renovação de uma receita. Tudo bem, que é medicamento controlado, enfim, mas pelo que eu entendi, seria um acordo para que não se fosse renovado receitas, não sei. Nós temos. Não, mas você pode Posso ter uma responder, Agnes? Oi, Luiz. Posso responder? Pode, fica à Então vamos vontade. lá. Ô, Neivo, olha só, não existe isso, tá? Inclusive, ali na própria plataforma tem a opção de você subir, né? Ou você anexar a receita antiga, Sim, que é a receita que você tem e que você quer fazer a renovação, sim. tá? Então, quando você É, está consultando ao médico, você vai falar que utiliza medicamento controlado, enfim, toda essa questão ali, vai anexar a receita, e aí, a princípio, o que a gente tem da própria plataforma é que vai ser encaminhada a nova receita, tá? sim. Isso é o que Não, nós temos hoje. o médico fez, ele disse só, eu vou fazer como um quebra-galho. Ele diz, mas a princípio, o nosso acordo seria não fazer, né? Não, Então, eu não, não. coloco Mas isso vamos, que... Não, então assim, eu vou levar vamos essas ver isso. coisas, então assim, elas têm que chegar justamente a nós para que a gente possa fazer as correções, tá? Hum, O que se tem é justamente isso. O serviço de telemedicina, ele funciona justamente e inclusive para fazer essas renovações de receita, tá? Está anotado aqui, eu vou conversar com o pessoal da operadora para a gente fazer essas pontuações ali e fazer as correções devidas, tá? perfeito, então. Te É agradeço. importante, né, que Neivo, só um pouquinho para dizer o seguinte. Olha como é importante o feedback, para a gente saber o que está acontecendo. Senão estamos dizendo que a telemedicina é a salvação de todos os problemas. Agora, não pode ser um problema. Tem que ser uma solução dos problemas. Então, é importante a gente saber e já encaminha, já vai ver essa questão de perto. Porque, para mim, eu, Walter,
Um dos pontos altos da telemedicina é isso. Para você não precisar deslocar a gente para um determinado consultório ou para uma fila do SUS para simplesmente pegar uma receita para pegar um medicamento que ele já toma há tempo e que vai ter que continuar tomando, como dizem os médicos, para o resto da vida. Dizem isso. Eu tomo um medicamento que o médico já falou isso para mim lá atrás, há 5, 10 anos atrás, 5 anos ou mais, que tem que tomar sempre. Então, é para isso exatamente que a gente precisa avaliar. E o Neivo levanta uma questão que já fica claro para a gente ver. Não existe esse entendimento por parte nosso enquanto federação, e muito menos, certamente, do paciente. Talvez com esse o objetivo maior que ele queira fazer, um dos objetivos. Então, acho que é importante a gente analisar essa questão e já pode dar o retorno lá para o Neivo, que o Neivo já está testando, já está experimentando, já está fazendo a consulta, já está vendo, e é assim que a gente consegue chegar na discussão. Mais alguma pergunta, sugestão, dúvida? Por favor, gente, bem à vontade. É Não isso aí. não estamos vendo ninguém aqui que pediu para falar. Deixa Eu então. vou fazer então uma pergunta. A gente pode continuar contando com os nossos sindicatos que farão a divulgação, oportunizarão as pessoas a optarem sim ou não pela telemedicina? Tranquilo? Então tá. E Deixa aí só eu. queria lembrar o seguinte. O Lúcio levantou aqui uma demanda e isso vale para todos que estão participando da nossa conversa. Tem Acho que o Neivo 79 queria falar participantes. também, Walter. Oi? Não, Acho que o Neivo queria falar. só fazer um relato aqui das minhas experiências, né? Eu já tive algumas consultas, essa última, então, a renovação da receita, né? Eu acho que se tiver algum sindicato ainda meio que na dúvida, como se diz, né? Não tem custo nenhum para o sindicato e é um benefício a mais, né? Eu acho que é bem pertinente. As experiências que eu tive desta forma, muito positivas, né? Essa questão da receita, se eu tiver que 2 meio-dia lá no posto para fazer uma simples renovação de uma receita, quanto custa o tempo de vocês, né? O nosso tempo, quanto que ele tá valendo, né? Então, tudo isso é pertinente, sem contar a rapidez no atendimento, né? Tudo bem, tem que ter um pouquinho ali de noção de cadastrinho ali, passar as informações básicas ali, como qualquer outra consulta presencial lá, vai, né? Que idade você tem algum problema, tem algum medicamento que você não pode tomar, tudo isso é feito ali pela plataforma também. E vem a receita, vai na farmácia, compra. Acredito eu que até medicamentos de posto de saúde também é possível fazer a retirada, né? Então, a única vantagem é que não precisa sair de casa, tem 7 dias por semana e 24 horas por dia o atendimento. Que mais que isso? Ah, não, a gente não lembra, né? Obrigada, Neivo. Que bom, gente. Então, acho que a gente continua, só para finalizar, dizer o seguinte. Sempre que tiver uma demanda, seja regional ou de um sindicato, demanda aqui. Nós vamos procurar atender a todos que precisa a presença da FETAESC lá, que tem um programa de rádio que queria divulgar, que precisaria de uma divulgação, enfim, muito à vontade para fazer isso. Não só nesse tema, mas agora, já que estamos tratando disso, nessa questão. E é importante vocês acompanharem e nos darem um retorno, dizer, olha, aquilo que o Neivo está falando, se ele tivesse sido mal atendido ou não tivesse valido a pena, ele provavelmente não falaria isso. Talvez falaria, que eu acho que seria importante falar, olha, eu tive problema. Mas ele está dizendo que foi atendido e tal, e se alguém tiver problema, por favor, precisa relatar para a gente fazer este programa ficar cada vez melhor. É isso, gente. Vamos adiante, então. Próximo assunto aqui é o seminário do dias 29 e 30, aqui na sede da FETAESC. Eu vou pedir para você falar, eu acho que tranquilo.
o Aline fala, que está ali na coisa, ficam à vontade aí para falar sobre o seminário de 29 e 30. Quer falar, Aline? Pode falar? Você que está Tá. Pode. mais por dentro das inscrições ali. Eu posso Então, pessoal, complementar. também já chegou aí para todos os sindicatos e micro-regiões o ofício, falando do importante seminário que a FETESC está promovendo aqui no dia 29 e 30, que é a semana que vem. A gente já tem algumas confirmações, já estamos organizando o pessoal que vem, porque junto com o seminário vai estar ocorrendo a formatura, né, dos cursos de mulher, jovem e terceira idade, que iniciaram lá no ano de 2024 e foi concluído agora em 2025. Então, junto com o seminário aí, vai estar ocorrendo a formatura. Mas, além da formatura, então, um seminário onde a gente vai ter aqui pessoa fazendo palestra, vai ter debates, enfim, e a gente gostaria de ter a participação de todo o nosso movimento sindical. Não é, não, nossa micro não teve pessoa no curso, não tem importância, não tem nada a ver. O seminário é para os dirigentes, para o movimento sindical. Dentro do seminário vai estar ocorrendo, então, a formatura dos participantes dos cursos que, né, para aproveitar, ter a participação aí do nosso movimento sindical. Então, relembrando, foi oficializado isso, a gente pede que todas as micro-regiões aí se organizem e participem, vai ser bem interessante, e a gente gostaria de que confirmassem a presença, porque a gente vai ter, né, um número aí bem, eu diria, bem legal de pessoas participando, então a gente precisa organizar bem aqui nossa estrutura, se preparar com, né, hospedagem, com os pernoite para quem vai chegar no dia 28 à tarde ou à noite, e quem só vai chegar dia 29 de manhã, para a gente estar preparado, então, com a nossa estrutura aqui para poder receber bem a todas e todos. Então, a gente pede aí, se possível, que até amanhã, ou no máximo até na quinta-feira, hoje é 22, até dia 24, eu não lembro qual foi a data no ofício, não sei se você lembra, mas que, se possível, até dia 24, vocês pudessem fazer aí a confirmação de participantes que vêm, para justamente a gente poder estar aqui bem preparado e receber vocês, como sempre aí, com alegria e com a nossa estrutura em ordem, para que todos se sintam muito à vontade. Não sei se a Era Aline quer complementar, mas em resumo seria isso, né? a data oficial ali, primeiro bom dia a todos e todas. A data oficial era até a semana passada, né? Mas a Uhum. gente ainda deu essa prorrogada. Tivemos algumas conversas com alguns sindicatos que ficaram de informar, né, e confirmar o nome das pessoas, enfim. Então, aqueles que a gente conversou na semana passada, depois vamos fazer contato, mas quem já estiver aqui e puder confirmar para a gente. Passos Maia já me confirmou, né? As pessoas que vão participar, já passaram os dados, enfim. E aqueles demais que a gente conversou, se puderem estar confirmando com a gente. Eu sei que ali o Denner, a Mari, a Leslie também estavam em contato com as comissões, né, do Estado. Então, se puderem estar entrando em contato, seja com eles, seja comigo, com a Agnes, enfim, pelo e-mail, que a gente vai estar colocando ali na lista e organizando para que tenhamos o maior número possível de participantes e que também todos sejam muito bem recebidos e acolhidos na federação. É isso. É isso, companheirada. Então, vamos lá. Lembrando, o empenho e a forcinha de cada um aí para estar presente nesses 29 e 30, num momento importantíssimo que é o seminário que vai tratar questões importantes. 29 e 30 aqui na sede da FETESC. Quando é em casa aqui, tranquilo, né, gente? A gente se arruma aqui, se ajeita, mas é interessante que vocês façam as confirmações para que a gente prepare a estrutura. Outras duas questões aí, são duas oficinas, 5, 6 e 7. A oficina em Joinville. É 6, 7, 8. Opa, desculpa, é 6, 7 e 8. Vamos adiantar um dia aqui. 6, 7 e 8. Já estava puxando um dia para trás, aí já não funciona o negócio, né? Chega um ofício de um jeito e um recado de outro, fica complicado. 6, 7 e 8
Joinville vai ter uma oficina, que é uma oficina de base, que estará aqui a nossa confederação, com a sua estrutura, e também é importante a inscrição das pessoas para participar. Participa desta oficina. Planalto Norte, Alto, Baixo e Médio Vale do Itajaí e a região do Litoral Norte. É isso? Isso. Então, essas regionais têm até 20 vagas para cada uma. Então, é interessante, quem não fez ainda a mobilização, fazer direitinho para estar lá nessas datas. Não é 5, 6 e 7, tá? É 6, 7 e 8, em Joinville. E da mesma forma, 13, 14 e 15, daí vai ser lá em Gravatal. Participa lá Vale do Araranguá, Carbonífera, Vale do Tubarão, Florianópolis Sul, Norte e Cebola, né? E a Cebola. Então, são essas regionais que têm até 20 vagas lá em Gravatal para esta oficina. Queria aqui lembrar o seguinte: é importante a gente estar lá. São 3 dias de debate, de discussão, para a gente tirar algumas dúvidas. E, inclusive, sugerir algo. Eu queria só abrir um parênteses aqui para falar o seguinte. Nós tivemos um congresso na CONTAG. Participaram aí 30 delegados. Poderíamos ter participado com 100, com 150. Participamos com 30. Mas as pessoas que lá estiveram concordaram com parte e discordaram com outras coisas, mas estiveram lá. Trouxeram algo positivo e alguma coisa que pode ser que não concorda. A gente não é obrigado a concordar com tudo, mas é importante saber o que está sendo discutido. Foi importante. Inclusive, foi importante porque Santa Catarina marcou presença e garantiu uma vaga na executiva da CONTAG, porque o Conselho Fiscal é uma estrutura, digamos, que faz parte como se fosse um membro executivo direto da CONTAG, com a nossa companheira Aline. Estaremos lá, agora no dia 24, inclusive, para prestigiar a posse da presidente e da nossa companheira de Santa Catarina e dos demais. Então, eu acho que isso é interessante, gente. As oficinas fazem parte de um debate que envolve a estrutura sindical. Tudo que a CONTAG defende interessa para Santa Catarina? Talvez não. Porque bom se tudo que ela defendesse interessava. Mas aquilo que não interessa para nós, que não é importante, que pode ser importante para outro, vamos lá dizer o que é importante para nós. E começa o debate lá na base, por isso que é a oficina de base. Então é interessante essa presença, essa discussão, aprofundar essas conversas, porque quando a coisa aperta, nós temos que se agarrar onde? Em quem estiver mais perto da estrutura lá. Onde é que é a estrutura mesmo que dá as linhas principais? Está lá em Brasília. Nós precisamos de uma confederação que nos represente daquele sentimento que interessa para nós. Se algo não importou para nós, não tem nada de interessante, deixa para lá. Agora, o que é importante, vamos aprofundar o debate e vamos ver. Tem problema, vamos falar daqui a pouco nos informes, algumas questões aí que poderá estar atropelando a gente, seja numa área, seja na outra. Então, é interessante que a gente participe. Não deu para ir para Brasília, mas essas regionais é importante que estejam nas oficinas. Nessa de Joinville e na de Gravatal. É interessante estarem lá. Participar, dar opinião, dar sugestão, construir algo que ali na frente pode servir de base para um bom debate. Para nós chamarmos a presidente da nossa confederação aqui para Santa Catarina uma hora dessas, numa assembleia nossa, num encontro nosso, e dizer o que nós achamos que poderia ser diferente, que ela não vai fazer milagre, mas poderá dar uma atenção especial para algo que é importante para a nossa região aqui. Somos uma parte desse Brasil, com as nossas vantagens e com as nossas desvantagens. Aqui no sul do Brasil não é o céu, mas também não é o inferno. Vamos lá, né, gente? Cada um com os problemas. O sul, o sudeste, o centro-oeste, o norte, o nordeste, cada um com os seus. Então, acho que é importante a gente conversar e ter claro, a CONTAG agrega tudo isso. Ela junta todos esses pedacinhos
e forma essa grande confederação que ela é. Tá bom, gente? Então, acho que é interessante cada um de nós fazer um empenhozinho e dizer o seguinte: bom, nós vamos estar lá com o nosso grupo que está determinado para a nossa regional. Agora, são essas regionais que a gente falou. Quando tivermos outras ações em outras regiões, serão outras regionais. Até porque foi sempre um pedido nosso, principalmente das nossas regionais aí, de que a CONTAG precisaria descer, vir para cá. Então, eu acho que é interessante, vem para cá. Se nós não fomos até lá, eles estão vindo para cá e é importante que a gente faça essa conversa. É isso, companheirada? Então vamos lá, para não tomar tempo de ninguém. Agnes, vai lá. Não, só ali, acho que ainda tem a questão do perfil, mas só Isso. para lembrar, né, que as outras regiões lá do meio oeste e oeste, teve o ano passado em Joaçaba, né, que foi em outubro a oficina, e essas outras regiões que ficaram para cá. E se vocês verem, foram assim distribuídos, né, municípios justamente para ser de mais fácil a participação das pessoas, né, que foi lá Joaçaba, Gravatal e Joinville, então. A Aline, acho que só tem para alterar a questão do perfil. Vai lá. Lembrando, pessoal, que boa parte da oficina ela é guiada através dos dados que nós temos do nosso movimento sindical, né? Que a oficina nada mais é que a gente avaliar como está o todo do movimento e quais ações que a gente pode ter a partir dessa avaliação de como que a gente pode melhorar enquanto movimento sindical. Que é oficina de base, então é justamente para a gente trocar ideias, experiências, para o trabalho na base. Então, tem momentos que vão ser apresentadas experiências, né, que os sindicatos vão poder falar, enfim, tanto positiva quanto negativa, para um aprender com o outro, né, nós enquanto movimento sindical como um todo. E aí, vocês já devem ter recebido mensagens minha, enfim, no e-mail, no WhatsApp também, solicitando o preenchimento do mapeamento, né? Que é o perfil de sindicatos, mas aqui a gente está chamando como mapeamento. Alguns, mas por que que vocês estão pedindo de novo? Todo ano tem isso e tal. Tem alguns dados que são sempre os mesmos, mas tem outros que são atualizados a cada ano. E a gente está trabalhando para que, de fato, tenha os dados mais apurados e a realidade possível. Para aqueles que são da região oeste, oeste, extremo oeste, serrana, enfim, que foram feitos ano passado, boa parte a gente usou o perfil do ano passado para estar atualizando, mas como alguns ainda não tinham passado, enfim, então esse ano a gente passou esse mapeamento para todos. Alguns já estão respondendo, a gente está atualizando. Porque como que é feito? A gente atualiza no sistema da CONTAG todos os dados. E além disso, o Geraldo, que está como assessor das nossas oficinas, ele tem o papel de montar uma apresentação com a realidade de toda e de cada uma das micro-regiões. Quem participou no passado em Joaçaba viu que ficou bem prejudicado alguns dados, né? Por exemplo, apareceu uma micro-região lá que tinha bem poucas respostas, então não estava condizendo com a realidade, né? A gente não conseguiu enxergar a realidade daquela micro-região. Então, por isso que eu estou pedindo para cada um de vocês conversar no sindicato e estar preenchendo para que, de fato, fique bem representada essa realidade da micro-região. Eu vou citar rapidamente aqueles que já nos passaram, tá? Da Três Fronteiras já respondeu Guaraciaba, Itapiranga e Riqueza. Da Centro-Oeste já respondeu Faxinal, Ceará e Xaxim. Vale do Rio do Peixe respondeu Campos Novos, Catanduvas, Joaçaba, Ouro e Piratuba. Vale do Rio do Peixe respondeu Arroio 30, Monte Carlo, Rio das Antas, Tangará, Treze Itilhas e Videira. Da Astramato respondeu Campo Alegre, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho e São Bento do Sul. Da Serrana respondeu Curitibanos. Da Cebola, Imbuia e Tuporanga. Do Alto Vale do Itajaí já respondeu Laurentino e Trombudo Central. Do Médio Vale do Itajaí respondeu Rio dos Cedros, Rodeio e Vitimarsum. Litoral Norte, Barra Velha, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Massaranduba e São Francisco do Sul. Baixo Vale do Itajaí, Blumenau, Botuverá, Gaspar e Luiz Alves.
Do Vale do Araranguá, Jacinto Machado, Praia Grande e Sombrio. Da Carbonífera, Criciúma, Forquilinha, Lauro Miller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans e Uruçanga. Do Vale do Tubarão, Grão-Pará, Gravatal, Imaruí, Jaguaruna e Tubarão. Florianópolis Sul, Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Garopaba e Santo Amaro da Imperatriz. E da Florianópolis Norte, Biguaçu, Major Gersino, Nova Trento e Tijucas. Então, todos esses são os que já responderam. Então, a gente agradece bastante a cada um que respondeu. Quem eu não citei o nome é porque ainda não respondeu. Sei que alguns já entraram em contato, que estão preenchendo, enfim. Então, a gente pede muito que nessa semana ainda vocês preencham. Aqueles que são da microrregião, dão uma chamadinha ali no sindicato vizinho para que nos respondam. Porque o Geraldo está cobrando para ele fazer, né? Então, ele tem que ter uns dias ali para montar toda a apresentação. Então, ele pediu no máximo essa semana para eu passar todos esses dados para que ele possa preencher a apresentação e fique uma apresentação bem representativa do nosso estado, com o maior número de informações possível, tá? Então, agradeço desde já a todos os sindicatos pela atenção e peço desculpa aí pela insistência, né, de estar pedindo para vocês, mas é que, de fato, para o nosso trabalho ficar bem legal enquanto Estado de Santa Catarina. Só complementando, né? Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, reafirmar isso que o Walter colocou, é uma demanda que já vinha há muito tempo do movimento sindical da CONTAG, ouvir mais a base, de dizer que às vezes estava fazendo algumas, digamos, ações que não correspondiam com a realidade da base. Essa é uma forma de a gente poder estar conversando mais próximo. Pessoal, esse evento ele é conveniado com o Senar Nacional, ele depende de inscrições, tem um prazo que tem que ser, que eles exigem que pelo menos de 15 a 20 dias antes para ter esses dados. Isso é importante porque nós também temos um número mínimo. Se não tiver esse número mínimo inscrito até naquela data, ele não é possível ser realizado. Então, mais uma vez, reafirmando a importância de fazer a inscrição, de confirmar. A gente sabe ali da região da Litoral Norte, que vai ter reunião, se eu não me engano, amanhã, e vai fazer essas inscrições a partir da manhã. Mas o quanto antes, para a gente ter esses dados. Porque todo o contrato com base de hotel, alimentação, tudo isso é feito com base nessas inscrições. E mais uma vez também reafirmar isso que a Aline falou. Os dados que são utilizados como base, porque a gente está conversando da oficina de base para ver a nossa realidade onde a gente está pisando, né? Eles são comparáveis, digamos assim. Para a gente ter essa informação mais real, ela tem que ver como era e como está agora, né? Nós tivemos já uma oficina em Londres, há um tempo atrás, essa seria uma etapa seguinte dessa oficina também. Então, na realidade, a gente estaria com uma informação daquele momento, daquele retrato, e uma outra agora. Com base nessas informações, são possíveis fazer comparativo para ver o que melhorou, o que diminuiu, quais as ações que foram desenvolvidas nesse período. Então, é importante, mais uma vez aqui, reafirmando, da necessidade de vocês preencherem esse mapeamento dos sindicatos para ter o banco de dados atualizado também. E outra, que a gente consiga, em todas as nossas ações, a gente tem uma dificuldade nisso, e nós aqui estamos falando com o dirigente, eu acho que cabe a gente a se policiar também, a questão da gente poder confirmar na data correta, tanto para a gente se preparar aqui para o evento, exemplo, do dia 29 e 30, né, quanto para esses eventos que vão acontecer, que são conveniados, que são contratos que são firmados, contrato com hotel, contrato com alimentação, e tudo isso demanda uma certa antecedência para que ele não tenha problemas no momento da execução. Então, só reafirmar isso, Agnes. Rapidinho, a gente tem, então, para a oficina de Joinville, até agora, 32 inscritos, e para de Gravatal, a gente tem 12 pessoas inscritas. Então, o nosso público é de até 80 pessoas. Então, pedimos aí para que a gente chegue, né, o maior número possível, próximo dos 80. Lembrando que as informações ali, tem sindicato, talvez, que tem receio de responder quando os associados têm em dia, enfim, a gente não vai expor o nome do sindicato, a gente vai usar como no geral.
Ah, o meu sindicato hoje só tem 50 associados em dia, é justamente para a gente trabalhar para aumentar esse número de associados. Ninguém vai ficar julgando por que que só tem 50 pessoas, né, em dia. A gente vai estar fazendo esse trabalho em conjunto, enfim, para que daqui a pouco tenha 200, 300, 500, 1000 associados, enfim. Então, não precisa ter esse medo que a gente não vai usar as respostas no individual. Sempre vai usar no coletivo enquanto microrregião. Vai apresentar dados, gráficos, enfim, né? Mas de forma geral. E para a gente poder trabalhar, avançar, enfim, no trabalho, precisa saber os dados reais, né? Então, se hoje a gente tem um número baixo, talvez, em algum sindicato de associados, o objetivo da oficina é justamente trocar ideias e experiência para que esse número aumente e o sindicato esteja cada vez mais representativo dentro do município. Isso, companheirada. Podemos ir adiante? Vamos lá para não tomando o tempo dos companheiros e companheiras. Bom, eu acho que antes dos gerais aqui tem um assunto que é sobre o imóvel FETAESC. Nós, em dado momento, tratamos isso no conselho, no nosso conselho político, informamos isso em assembleia e falávamos da possível permuta desta área por uma outra área próxima, com condições e assim por diante. Isso não aconteceu até hoje. Isso é algo que parece que cada dia fica um pouco mais distante. Mas há uma intenção e uma possibilidade de venda do imóvel e aquisição de uma outra área em outro local. Há essa proposição, que eu estou aqui conversando com este conjunto, porque isso carece de uma aprovação de assembleia, enfim, de encaminhamento das questões. Não é algo que alguém toma uma decisão isolada. E não é porque a FETAESC está tendo uma dívida para pagar, tem que arrumar dinheiro, coisa parecida, que está acontecendo isso. É algo que está nos levando a fazer essa discussão porque a nossa estrutura requer isso. Nós não estamos falando só do bombeiro, estamos falando da estrutura em si como FETAESC. Não estamos nem falando só disso. Das nossas estruturas físicas, da aparência, de uma série de questões. E também temos N coisas para serem discutidas nessa caminhada. A área ali da frente, ocupada por os inquilinos que estão na área pública, enfim, tem uma série de coisas que precisa, passo a passo, ser construída para que isso no futuro aconteça. Então, o que eu estou conversando com os companheiros e companheiras aqui nessa reunião, que não podemos chamar de assembleia, mas sim de uma reunião, se a gente dá continuidade nesta conversa, continua contactando com quem tem interesse, porque olhar de fora parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil. Isso vai envolver milhões. E quando envolve milhões, não são pessoas do nosso nível que fazem essa discussão, do nosso nível econômico. Não vai ser adquirida por alguém que é um agricultor ou um cidadão assim. Certamente será um empresário que vai fazer isso por interesse. Inclusive que terá que obedecer o plano diretor, que terá que obedecer uma série de questões para obras e assim por diante. Porque da rua para baixo, aqui na FETAESC são só permitidos 6 pavimentos. Da rua para cima, fala-se em 25 agora com o novo plano diretor. Então, tem uma pequena diferença de valor. Quanto vale 1 metro quadrado do lado de cima, quanto vale 1 metro quadrado do lado de baixo. Então, coisa dessa situação é que precisa ser vivenciada todos os dias. Inclusive, nós já damos uma olhada aí no metro de área construída para ver qual seria mais ou menos o custo, por onde passaria isso, para começar a propor algo. Porque de conversa, nós já fizemos um monte. Agora tem que uma hora dessas ir para o prático. E quando vai para o prático, quem tem dinheiro não espera por muito tempo e nós não podemos comer mingau quente nem atropelar a questão em nenhum momento. Então, o que eu estou informando aqui nessa nossa conversa, e até ouvindo se tem alguém que tem uma posição contrária, de que a gente dê continuidade nestas discussões. Que a gente vá buscando o andamento dessas questões, claro, sempre tendo claro que ou no dia 29, ou no dia 12,
ou numa assembleia futura, nós precisamos pautar um edital que trata único e exclusivamente desta situação. Então, é uma questão que não é aqui nesse momento que se toma a decisão, mas nesse momento se pode dar rumo. Se continua, se vai fazendo isso, como vai fazendo, e assim por diante. Até porque é de conhecimento de todos nós, que a FETESC não tem dinheiro para fazer investimentos aqui. Não tem. A FETESC não deve se diminuir a deixar cair coisas também. Acho que não pode chegar nesse ponto e muito menos de ser interditado por um ou por outro motivo. Então, é por isso a preocupação, é por isso a conversa, e é por isso que a gente está fazendo essa discussão. Já fizemos em outro momento, mas trazer isso presente, porque daqui a pouco chega lá no sindicato uma informação de que o empresário A, B, C ou D está interessado na área da FETESC e diz, mas como a FETESC está vendendo algo? Nunca falou nada para ninguém, quer dizer, a pessoa que nunca ouviu ou que não esteve presente nos momentos de conversa poderá falar esse tipo de coisa. Então, é importante que a gente socialize e caminhe o passo a passo dentro das regras que o Estatuto determina que seja feito. Então, estou passando esta informação porque há proposição, há interesse, há área já, inclusive, olhada pela FETAESC numa condição de compra, digamos assim, de venda e compra, todas essas questões estão, assim, em andamento. Nenhuma questão definida, até porque não se define isso assim num simples passe de mágica. É algo que precisa do tempo e do passo a passo que precisa ser dado pelas determinações, inclusive estatutárias. Alguma pergunta? É isso, gente. A gente pode continuar conversando sobre essa situação, sobre essa questão, botando isso para ir gradativamente andando? Tranquilo? Então tá. Obrigado. Obrigado pela compreensão de vocês. E uma outra coisa. Vamos ter que fazer um momento específico desta conversa. Não vai ser um momento assim aleatório. Vai ser um momento que se fala sobre isso. O que eu não quero é que possa parecer que o Walter, a diretoria atual está fazendo algo fora das linhas estatutárias e nem forçando uma barra que não seja necessário ser feito dentro do prazo normal. Então, só para deixar isso bem transparente e claro, para não circular boatos, rumores, possíveis fofocas, se é que a gente pode chamar assim, dizendo, olha, tá vendo? Estão quebrando mesmo, porque já estão vendendo até o patrimônio. Então, é só para ficar isso muito claro, muito tranquilo, para não parecer que, de fato, a fofoca seja uma realidade. Tá bom, gente? Podemos ir para os informes gerais? Então, vamos lá. O que a gente tem de informe? A gente vai continuar esta discussão do imóvel e vai fazer o passo a passo dentro daquilo que é exigido, inclusive, estatutário. De informação agora de orientação. O que nós temos aqui? Ratificação de áreas de fronteira. Bem, primeiro dizer o seguinte, já veio várias demandas, vários pedidos sobre isso. A gente já contactou com o Paraná, já contactou aqui com o estado de Santa Catarina, e ninguém, na verdade, tem uma coisa clara. Então, não é para ninguém ficar maluco, porque inicialmente o prazo era até outubro, final de outubro. Mas isso não quer dizer que final de outubro vai estar todo mundo na cadeia se não fizer isso, e também quem deverá fazer. Existem várias interpretações, inclusive de tamanho de área. De áreas com acima de 15 módulos, de áreas menores, de áreas que serão utilizadas para inventário, enfim, uma série de coisas. Agora, se a gente pedir orientação para os cartórios, certamente os cartórios dizem que tem que fazer logo, porque isso tem custo. Eles vão dizer que isso é uma coisa que tinha que fazer ontem. Algum cartorário vai dizer isso. Mas nem eles, nem sei se algum bota isso no papel. Então, o que nós queríamos socializar com vocês?
as discussões são sempre muito bem-vindas, tanto para a ratificação de áreas de fronteira, como para georreferenciamento, que também tem várias interpretações, como para o lar legal rural. Para todas essas questões, precisa do máximo de orientação para não fazer algo que não precisa ser feito. E também não fazer a toque de caixa. Então, isso é interessante que a gente tenha essas questões claras, porque a FETAESC, no momento que ela tiver uma orientação clara de qual o rumo seguir, nas duas questões, tanto de GEL quanto de ratificação de área de fronteira, vai comunicar. E também não vai aceitar que um agricultor seja penalizado sem que ele tenha amplo espaço de se organizar e se arrumar para atender se é que a demanda esteja de pé. Com relação ao lar legal, nós já respondemos em vários momentos e vamos reforçar aqui para não ficar dúvida. Qual o papel da FETAESC nesta questão? O papel da FETAESC é de divulgar o programa, não de escolher profissional. A FETAESC não tem esse compromisso e não há este acordo nem entre a FETAESC e o Tribunal de Justiça do Estado. Não tem. Nenhum documento que diga isso e nenhum acordo, nem verbal, de que a FETAESC tenha que orientar que tem que ser A ou B que faça o trabalho. O que a FETAESC tem é que divulgar que o programa está disponível. E uma outra coisa, não deixar que se venda ou que se divulgue facilidade. Isso não é algo que se resolve de um minuto para o outro. É algo que exige tempo, dedicação, acompanhamento do sindicato, andar a coisa de perto, porque o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, se ele sempre andou meio que a passo de tartaruga, não é agora que ele vai andar a passo de lebre. Então, nós precisamos ter isso muito presente. E é o Tribunal de Justiça que vai homologar o pedido de regularização de uma área de terra através do lar legal. É a mesma coisa que uma organização de uma área urbana, só que é no rural. Então, vai ter um processo, vai ter um andamento todo dessa questão, vai ter uma turma que vai julgar. A diferença é que, ao invés de assinar a documentação do lar legal para uma pessoa, assina em conjunto de um processo, que poderá ter 50, que poderá ter 35, que poderá ter 40, poderá ter um número dessa ordem em um processo. Então, essa é a diferença. E é com essa diferença que foi organizado para baratear os custos para o agricultor. Então, eu queria aqui, inclusive, parabenizar os sindicatos que estão envolvidos de perto, acompanhando, orientando, divulgando, chamando o agricultor para que ele aproveite fazer isso. Porque esses dias eu escutei uma conversa, tu olha por onde passam as coisas, numa roda de pessoas que se acham extremamente inteligentes e grandes lideranças, inclusive, dizendo que tem 40 mil propriedades em Santa Catarina que não fez o CAR. Isso não combina, né, gente? Isso não funciona. Pode ser que tenha até mais de 40 mil. Mas 40 mil registro, escritura, de propriedades que fizeram um CAR com 5 propriedades e fizeram um só. Então, o que precisa fazer? Esclarecer isso. Agora, o CAR está feito. E o Estado até agora não assumiu. A verdade tem que ser dita. O Estado até agora só enrolou e não assumiu. Não fez, não definiu por onde vai passar essas coisas. Então, está na hora de ter isso muito claro e muito presente para nós. E a FETAESC vai estar aqui com a sua diretoria, com a sua equipe, para acompanhar e para informar o agricultor da real situação e não para desesperar o agricultor.
Assim como, por exemplo, eu vou falar porque eu estou vendo pessoas aqui lá do Oeste, tem a questão como é que se fala, da contabilidade do agricultor, da sua atividade, da sua propriedade, que há sindicatos que já estão orientando, que já tem agricultores se integrando a isso, e que na minha ida agora, no começo do mês, lá para a região do oeste de Santa Catarina, lá na ponta, eu devo conversar com a pessoa que tem a plataforma que discute isso, que orienta. Já tenho feito contato 2 vezes por telefone com o rapaz, eu vou conversar com ele e depois a gente vai ampliar e socializar isso com o estado de Santa Catarina inteiro. É importante, então como vamos fazer isso, por onde vai passar. Sempre em conjunto, gente. E sempre com toda a calma necessária. Só não dá para andar muito devagar. Se a gente andar muito devagar, os outros atropelam. Agora, se a gente andar com muita pressa, a gente vai tropeçar em alguém também. Então, vamos fazer isso com calma. A FETAESC, através de toda a sua diretoria, que está aqui, está sempre disposta a ouvir e a atender as demandas. E vocês nos ajudem a dizer o seguinte: olha, eu mandei 2, 3 vezes um pedido lá para o Walter e ele não respondeu. Tem que botar no papel e botar lá, dizer, ele vai responder ou não vai responder. Então, acho que isso vale para o Walter, vale para outro diretor, para qualquer um de nós. Vale isso tranquilamente e vocês façam isso. Cobrem da gente. E eu digo sempre assim, ó, quando o sindicato encontra uma alternativa de facilitar a vida, a ação, o trabalho lá para o agricultor, socializa com a gente. Bota isso na roda de conversa. Isso é importante. Aquilo que é bom, a gente não deve ter vergonha de copiar. De jeito nenhum, e não é crime. Tem algo que está dando certo, vamos dizer para os outros também, olha, aqui está dando certo. Se a outra pessoa não quer fazer, ou acha que não é importante, os agricultores vão perceber que o seu líder não quis fazer aquilo que era importante ser feito. Agora é importante que se bote isso na roda de conversa, e nós vamos botar sempre. Sempre que tiver algo que possa vir para facilitar a vida do agricultor, para regularizar ele, para deixar ele tranquilo, para que ele possa trabalhar mais sossegado um pouco, nós vamos fazer isso. Agora, jamais nós vamos sair aí pelo estado de Santa Catarina pregando o terror aí, dizendo, olha, se não fizer, a coisa vai acontecer isso. Não. Quando tiver um prazo mesmo, que não tem mais limite, que a coisa é ali, daí a gente vai anunciar, diz, olha, companheiro, deu. O prazo é esse, tem que fazer a mesma coisa. Não adianta nós ir brigar agora com a Receita Federal, porque 30 de maio é o prazo de entrega da declaração, viu? Vamos entregar dia 30 de maio. Uma vez era mais lá atrás, agora que botaram lá para frente, para 30 de maio, mas deu, é esse o prazo. Então, esse é o prazo. Não adianta a gente mentir que é setembro, é outubro, é maio. Agora, também não dá para dizer para o agricultor, para a pessoa, seja lá quem quer que seja, que se tu não fizer até 30 de abril, tu vai pagar multa. Porque não é. Então, acho que isso é uma coisa que é importante a gente ter muito claro. E quando a gente trata de escritório, de profissionais, de cartório, eu falo sem medo de responder processo. Sem medo nenhum. Quando fala com essa turma, às vezes eles atropelam o trem. E cartorário não é muito fácil de lidar com eles. A gente sabe disso. E as nossas leis no Brasil também são confusas. Confuso um monte, tem várias interpretações. Por isso que uma baita profissão é ser advogado, né? Essa é uma baita uma profissão, porque vai encontrando brecha na lei para cá e para lá para dizer, olha, por aqui é assim e por ali é assim. Então é interessante que a gente tenha isso muito claro. E eu fico muito satisfeito, nós aqui da FETAESC ficamos muito satisfeitos quando as pessoas questionam, quando as pessoas sugerem, quando as pessoas trazem possíveis alternativas e também quando trazem preocupação, porque tem coisa que preocupa, tem coisa que deixa a gente, mas se acontecer tal coisa com um agricultor, como é que fica? Tem essas preocupações todas. E tem mal entendido também. Tem gerente de banco que pensa de um jeito, superintendência pensa de outro. Tem funcionário da EPAGRE que pensa de um jeito, pode ser que a direção da EPAGRE pensa diferente. Tem dirigente sindical que pensa de uma maneira, tem outro que pensa de outra. E assim vai indo, né, gente?
Então, acho que por isso é importante a conversa, o diálogo. É importante. Se nós, em algum momento, tivermos alguma diferença, alguma divergência, inclusive, de pensamento, isso não nos transforma em inimigo. Pelo contrário, isso faz a gente crescer, faz a gente ir buscar o melhor caminho. Eu não tenho nenhuma preocupação em ter que dar um passo para trás e pedir desculpa para alguém. Diz, olha, você me desculpa, mas realmente eu estava equivocado. Vou dar um passo para trás e dizer que você tem razão. Acho que isso é muito tranquilo. Para mim é gesto de grandeza quem faz isso. E eu acho que o movimento sindical ensinou todos nós que estamos aqui a fazer essas coisas, fazer isso em conjunto, fazer com calma, fazer atendendo os problemas. E olha que a gente já tem, assim, se começar a elencar, dá um quadro cheio de coisas que disseram que não podia e a gente foi ajeitando e fez, de coisas que disse que não ia dar e deu, e por aí vai indo. Sempre com problema, porque se não tivesse problema, não teria nem nós, nem os nossos sindicatos. Então, acho que isso é interessante, tanto para o georreferenciamento, como para a ratificação de áreas de fronteira, como o lar legal. Tudo isso é interessante que a gente vá aprofundando as discussões e tudo que vocês tiverem de informação, mandam para cá. A gente centraliza isso e socializa, e na hora que a coisa, a gente percebe que apertou algo, chama para uma conversa. Hoje facilitou a vida. Infelizmente, tivemos que aprender mais, inclusive na pandemia, que dá para a gente fazer isso aqui. Antes a gente fazia muito pouco. Quem sabe agora a gente possa fazer mais, em mais momentos, para ir socializando aquilo que a gente tem de conhecimento e aquilo que é bom, vamos passando para os companheiros. Então, eu queria deixar isso claro para vocês, que assim que tiver algo que, de fato, atropela, que a coisa é complicada, a FETAESC comunica e vamos lá. E também não vamos engolir coisa de uma hora para outra. Se o Estado e a União não fizeram a parte deles até aqui, não é agora que vão atropelar a gente para fazer de uma hora para outra. Que negócio é esse? Essa questão de ratificação de área de fronteira é uma lei de Vladimir Moca, que eu nem sei se está vivo ainda. Um deputado do Mato Grosso, do MDB, do Mato Grosso. Ele é o autor dessa lei. Por que cargas d'água, eu não sei. Mas se ele tinha alguma mágoa, alguma encrenca, alguma rixa, mas foi ele que arrumou essa confusão. E nós estamos com essa batata quente na mão, que vem até Ponte Serrada, no sentido Argentina para cá, essa área, vem até aqui. Então, tem N coisas. Dentro desta área de ratificação de área de fronteira, tem N problemas. Tem assentamento, tem áreas que estão declarando área indígena, tem uma série de coisas dentro desta faixa. Então, olha que não é uma coisa assim que alguém vai lá e dá um canetaço e resolve o problema. Então, é interessante que a gente tenha isso claro, como fazer, por onde fazer e a hora certa de fazer com o menor custo e a maior segurança. Então, queria deixar isso registrado aqui como posicionamento nosso da Federação de Santa Catarina, nesse sentido, para ajudar, não para atrapalhar, para ajudar e tranquilizar os nossos companheiros e companheiras que estão lá na ponta. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Walter, Não. eu só gostaria alguém falou. depois, na hora que você encerrar, colocar 2 informes aí para o pessoal. É quem que falou? O Luiz quer dar 2 informes depois. Ah, tá. O Luiz tem 2 informes depois. Então, vamos ver isso aqui. Daí, depois, nós vamos ver se tem mais alguma coisa. Assembleia. Até eu queria ouvir uma sugestão de vocês. A gente trabalha 2 datas, 29 e 12. Vocês nos deixam essa liberdade para a gente trabalhar ali, para ver onde é que combina melhor as agendas e trabalhar 29 ou 12 de junho como data sugestiva de assembleia. Se tiver que... 29 de maio. Só... Sim, 29 de maio e 12 de junho. Então, se eu falei errado, me desculpe. É 29 de maio ou 12 de junho. Trabalharíamos ali. Se tiver que mudar um dia para cima ou para baixo, como a gente costuma dizer, a gente trabalharia. Pode ser assim, gente? Não tem problema? Tá. Então, falamos dessas informações. Só para dar um feedback de volta lá para a região do Oeste, se não atrapalhar nada na agenda, na caminhada, aí a gente deve estar lá nas 2 assembleias que está acontecendo em
São Miguel do Oeste e Descanso, numa data bem próxima, as duas, a gente deve se fazer presente lá. E eu sei que já tem uma assembleia solicitada pelo companheiro Gilmar, lá no dia 13 de maio. Tem uma assembleia já agendada lá e ele também está propondo que se faça a FETAESC presente lá e nós vamos encontrar uma maneira da FETAESC estar lá também presente. Por quê? Se foi falado agora há pouco que a CONTAG foi solicitada que ela tivesse mais próxima da sua base, nós estamos fazendo um esforço com economias possíveis, com algumas dificuldades, com uma série de atividades para serem feitas, para também, na medida do possível, estar mais próximo lá da base. Não é para ensinar dirigente sindical, não. E muito menos para punir ou xingar. É para estar mais próximo, talvez contribuindo de forma modesta com a discussão que já tem lá no município e a gente possa melhorar aquilo que já está andando lá e implementar algo que ainda não esteja andando. Alguma sugestão, alguma pergunta? Senão eu vou passar para o Luiz para os informes e ouvir se tem mais algum informe de vocês. Vai lá, Luiz. Tu Tá tá com o microfone, desligado. liga o... Tá. Gente, Isso. bom dia. Obrigado aí por avisar. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria poder ver cada um e cada uma de vocês e ver que todos estão bem. Mas a título de informe, né? Você sabe que tem a legislação aí do trânsito de máquinas em rodovias, né? Ô, Que Luiz, foi Luiz, feito. só um Oi, instantinho. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o Luiz? Que aqui para nós está saindo bem ruim. Tá meio fanho, Luiz. Isso aí, tá meio Vocês. fanho. Aqui também tá fanho. É e só porque daí agora? senão é difícil de compreender. Vê se melhora. Vou tentar aqui ver se... Talvez sem o microfone, sem o coisa aí. Não. Agora saiu, Luiz. Não houve nada. Acho que ele desligou o microfone. Acho que tu desligou, Luiz. Tu não quer vir até Não, aqui, não, Luiz? ele não está funcionando o microfone, Luiz. Ô, Luiz, Agora, oi. vem até aqui, Luiz. Tá bom, tô indo aí então. Espera aí que Tá. o Desce Fernando... aqui, que nós esperamos aqui, você vem aqui dar o aviso por aqui. Ok, então. Vem cá, desce aqui que vai ficar melhor. Alguém gosta... Bom, espero o Luiz chegar, eu acho que tranquilo. Enquanto isso, a gente dá uma respirada, como uma espichada nas pernas aí, né? E daqui a pouco ele chega ali e ele passa os avisos aí. O Ricardo, Silva. Na realidade, eu estava querendo perguntar sobre o PDMA. É porque nós estamos com dificuldade de fazer a biometria de um sócio nosso aqui, já é uma quarta vez que a gente está tentando e chega na hora de fazer a biometria, o sistema fica rodando e não está conseguindo, nós não estamos conseguindo. Isso está normal, é assim mesmo? Que a gente sabe que vem pelo site do governo. Mas é dessa forma mesmo que está acontecendo com todo mundo ou é só nós aqui que estamos com esse problema? Ô, Ricardo, tu conseguiu fazer de outros e com ele é o maior problema? Não, Ou não conseguiu de ninguém? Não, nós já temos já uma opção de gente já feita. Um monte de gente, tá? Porque aí agora tem a questão dos documentos também, que tem que fazer, tudo tranquilo. O problema é que a hora que a gente copia o link e vai para acessar a câmera, ele fica rodando e a coisa não anda. Né? E claro, né? Por incrível que pareça, sempre foi com ele, porque daí o que acontece? Não roda, a gente pede para ele passar um outro dia, e ele passa. Mesmo daí acontece de novo. Então, assim, fica nessa indo e voltando. E fica um pouco chato que é com o mesmo sócio, entendeu? Daí, daqui a pouco, o cara já não quer mais vir. Tá? Mas, Tanto esforço assim para pagar, né? O pessoal não gosta muito assim, né? então, assim, aí, querendo ou não, a gente tem que ter um poder de convencimento muito grande para a pessoa ficar retornando, não tem? Eu queria ver se essa questão é instabilidade no sistema, o que está acontecendo aí? Tá, podemos verificar. Só uma pergunta, Ricardo. Vocês utilizam esse link para o mesmo celular do sindicato, celular normal, é o mesmo que é utilizado ou é para o da pessoa? Não, é o nosso sindicato. É o nosso... Tá. É o mesmo que deu certo para muitos e não está dando certo para ele. É o mesmo. Tá, ok. Tá? Então, eu acho que a gente fica com a responsabilidade de ver essa questão aí, ver o que está acontecendo. Eu acho que é importante, Ricardo, que as pessoas relatem isso. Sempre que tem,
Vamos lá, porque estranho. Estamos trabalhando com equipamento aqui hoje, já sabemos mais ou menos como é que é. Porque a TV também está se desligando, ligando, então isso é muito menor do que isso que você está falando, mas acontece. Acontece com o microfone e deve acontecer com esses outros trem aí também. Vamos ver o que acontece. Vamos ouvir o Luiz. Ricardo, Obrigado. Vamos ver o Luiz agora com os informes dele, depois a gente abre se tem mais alguém que gostaria de perguntar, de tem alguma demanda, vamos lá. Tá bom, então. Obrigado, Walter. Bom, gente, então, mais uma vez, bom dia, né? Espero que agora vocês estejam me vendo bem e vendo e ouvindo, né? Bem. Bom, mas a título de informes, né? Vocês sabem que tem essa legislação de trânsito de máquinas aí, agrícola em rodovias, né? Que o ano passado deu problemas já, tal, e tem toda uma legislação, e o Senar agora, em parceria com a FETRANFESC, que é a Federação de Transporte, né, e o Senat, ela está promovendo mais de 200 cursos, treinamentos dessa legislação para os agricultores. É um curso rápido de 4 horas, tá? Então, portanto, é uma tarde ou uma manhã, certo? Então, só que vocês sabem que o Senar tem que ser via sindicato rural, né? Porém, eles já começaram, e vai depender da demanda de cada região, e eu acho que a gente poderia estar aproveitando, né? Que tem todos esses treinamentos, e agora está na entre-safra de a gente estar capacitando o nosso pessoal para que eles tenham o certificado, porque você sabe que tem causado problema. Ainda semana passada, em Água Doce, faleceu aí um motoqueiro que bateu de frente aí com o trator. Então, tudo isso, gente, acho que a gente tem que aproveitar. Bom, lá na região, às vezes é longe, que é o Sindicato Rural, eu acho que vocês poderiam estar fazendo essa solicitação através de nós, né, Walter? E a gente encaminha aqui para o Senar, né, via FAESC, a gente encaminha aí, afinal de contas somos parceiros, e a gente vai estar, e vocês vão estar organizando esses encontros. Porque o que ocorre? Se você não fizer, vai sair como se fosse o sindicato rural que está fazendo, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente estar aproveitando, já que a gente cobra do Senar que parte daquele recurso é nosso, e eu acho que levar essas informações para os agricultores é primordial nesse momento. Um outro tema é em relação ao CAF 3.0. Vocês estão acompanhando aí a implementação dele, né? Todos os problemas que deram, mas o Ministério está muito envolvido, e agora mais são problemas pontuais, né? E, além disso, agora tem essas lives de orientação, né? De perguntas, de esclarecimento, que a gente mandou via ofício para vocês, que uma já foi dia 17, outra dia 24 e outra dia 30. Só que tem que fazer as inscrições com antecedência, porque é número limitado. Bom, se não conseguirem, nos demandem, que a gente vai estar encaminhando para a CONTAG para que esteja outras dessas lives de orientação. Tá bom, gente? No momento é isso, né? E a gente está à disposição aí para qualquer tema que vocês queiram que a gente trate ou leve para frente para buscar a solução, a gente está à disposição. Obrigado, Walter. Tá bom. Bem, eu queria só aproveitar esse gancho aqui, já que falamos do Senar, para dizer para a companheirada o seguinte: prestem bem atenção no nome, Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Vamos ter isso muito claro. A gente sabe que a estrutura do Senar está na mão da CNA. E nunca vai ser diferente enquanto a legislação for essa. E tem que tomar bastante cuidado para não brincar, porque isso é regulamentado através de um projeto de lei. E se esse projeto de lei cair lá dentro da Câmara dos Deputados, nós levamos-lhe uma goleada que dá dó até de ver. Mas tudo bem. Porque a gente faz uma pergunta: quantos deputados votariam para que a gente fizesse a gestão do Senar? Dos 513. Talvez uns 15, 20, 50 no máximo. Então, vamos ter isso muito claro. Mas isso não nos impede de fazermos trabalho em parceria, desde que a gente siga as regras que o Senar tem como regra. Por exemplo, por que o Luiz citou aqui que se dá através dos sindicatos rurais? Porque é a representação deles que está lá na ponta.
Eles fazem isso mesmo. Agora, isso não nos tira o direito de que a gente organize um grupo, solicite isso, essa demanda, e a gente bota lá para andar lá no Senar, para que um instrutor do Senar vá fazer isso. Então, acho que essa parceria, já que nós temos parceria com ele, em termos de um projeto guarda-chuva, e temos membros nossos da direção participando na direção do Senar também aqui de Santa Catarina, vamos aproveitar isso. Desde que tenhamos claro que o Senar não é algo para a gente chegar lá e dizer, olha, eu tenho uma demanda, eu precisava de 5 mil. Não é assim. Isso não funciona em lugar nenhum e muito menos lá no Senar. Lá não vai funcionar. Precisa ter um projeto solicitando, é para capacitação dessa questão de máquina, é um grupo para ser capacitado, treinado por uma outra questão, tranquilo. Dá para apresentar para o Senar sem problema nenhum. Dá para a gente ir lá pedir e essa demanda certamente será atendida, porque a nossa relação, enquanto FETAESC e Senar, é boa, até porque nós sempre tratamos com seriedade. A nossa parte nós sempre fizemos com seriedade na questão. Por isso que, às vezes, a gente exige, quando vai lá um projetinho para um sindicato nosso, e às vezes uma assinatura não está certa, a nota é cheia de algumas exigências. Tudo isso não é porque nós estamos inventando, é porque regras do Senar são assim mesmo e precisam ser cumpridas. Tá bom, gente? Mais alguém tem pergunta? Wilson queria falar. Wilson, vai lá, Wilson. Bom dia a todos. Eu teria uma pergunta aí que foi questão da contribuição sindical, que nós aqui caiu um pouco a internet, aí ficamos um pouco fora da pauta ali, daí não perguntei lá, não sabia se ia ter para frente, mas a gente não falou mais sobre isso, que seria que eu me lembro aí bem há tempo atrás, eu acho que há 2 anos quase, porque depois tive problema, não participei, tinha a conversa de que o jurídico estava conversando sobre a contribuição sindical do assalariado rural, que lá atrás era cobrado e até hoje nunca mais nós podemos cobrar, de 2016 para cá, né? Parou essa conversa, não avança, porque para nós aqui era muito interessante, que dava um bom caixa, né? E hoje estamos sem isso e enfrentando bastante dificuldade, né? Então, como que está essa questão? Se está sendo tratada ainda ou não? Como que está? Que a rural, do terreno, a gente está cobrando e está voltando mais a pagar, né? Então, seria essa a minha pergunta. Wilson, vamos pelo começo. Primeira questão. Nós precisamos discutir aqui em Santa Catarina a forma de trabalho com os assalariados. O problema é que nós, em Santa Catarina, temos uma discussão já antiga de separar as duas categorias e isso nunca foi feito por N questões. Aí nós precisamos um dia inteiro para falar sobre o porquê que ainda a FETAESC continua eclética. Ela continua representando os trabalhadores e trabalhadoras e a agricultura, enfim, ela continua fazendo isso. Os outros estados já separaram. Nós teremos problema para separar. Vocês lembram que lá atrás tem uma ação na justiça que rola desde daqui uns dias faz 20 anos, entre nós e a FETRAF. Nós temos esse problema, então nós precisamos tratar disso. Agora, isso também não nos impede que a gente faça um trabalho com os assalariados, com a confederação dos assalariados, e crie uma situação aqui, porque Campos Novos, Fraiburgo, Monte Carlo, São Joaquim, e lá vai embora, tem assalariado por aí de monte. São Joaquim nós não temos sindicato, né? Então nós precisaríamos trabalhar de uma outra forma isso, mas
há possibilidade de fazer isso, e você levanta uma questão que é importante, além da contribuição sindical, da representação de verdade desse camarada. Vocês aí eu sei que faz, eu sei que você tem uma relação próxima, o Zenir tem, o nosso amigo de Monte Carlo também tem, uma relação com o assalariamento da região. Agora, tem regiões que não trabalham isso, até porque tem menos, num volume menor, mas tem. Então, ainda não se tem, eu não posso te dar uma informação segura de como você poderia trabalhar essa questão, mas vamos anotar aqui e vamos ver como é que a gente trabalha essa questão rapidinho dos assalariados e da sua contribuição enquanto taxa de contribuição sindical, enfim, essa questão toda aí como assalariado. Acho eu, agora eu estou dando um chute, não posso afirmar isso com toda segurança, que o seu sindicato, tendo este trabalho com os assalariados, terá todo esse direito de fazer essa cobrança da contribuição, a exemplo dos outros estados que cobram. Eu sei que o Paraná cobra de forma bem tranquila e não saberia te dizer bem como está no Rio Grande do Sul, mas o Paraná eu sei que tem um trabalho e uma cobrança bem efetiva do assalariamento do estado do Paraná. Inclusive discute as convenções e, enfim, faz todo esse trabalho. Mas vamos conversar sobre isso, tá, Wilson? Vamos aprofundar essa questão. Mais alguém, gente? Bom dia a todos, Walter e os demais, o Vande. Sobre a questão das máquinas ali, nós já temos curso aqui já para mês que vem, tá? Então a gente tem dia 26, a gente já tem o curso, a gente já está fazendo o convite para os agricultores, então a gente pode ter um maior número de até 30 pessoas participando do curso, né? 10 a 30, então a gente está mobilizando nossos agricultores por causa disso aí. Eu também tenho sempre uma demanda, e a gente sabe que há esse confronto, Walter e Luiz, Agnes, com algum sindicato. Eu tenho sempre, eu não sei se está presente na reunião, o Vatia, a questão do São Miguel tem o sindicato dos produtores lá. Então, ele acaba, às vezes, não passando os cursos para os sindicatos nossos, né? Então, há esse, um pouco, às vezes, esse desconforto, entende? Às vezes... mas eu não sei, de repente, uma hora a gente conversar, que eu conheço muito bem o presidente lá dos produtores também, abrir alguma cota para os municípios onde, que nem, acho que Itapiranga também deve ter o dos produtores, né? Então, de repente nós conversar com o Senar, né? De repente nós abrir uma cota para esses sindicatos aí, para não passar só pelo sindicato deles, né? Então, o Vatir sempre me traz ao meu conhecimento, eu acho que também de você, Walter, e os demais, que ele sempre dá uma reclamada quanto a essa questão. Mas, de repente, numa conversa, a gente dá para dar uma arrumada nessa questão aí de passar alguns cursos por esses sindicatos. Nós não temos esse problema. O sindicato de Palmitos aqui, né, nos procura muitas vezes, né, para curso oferecendo, e somos sempre bem atendidos. A gente agradece a eles, então a gente está bem sempre bem servido com eles. Mas eu sei da dificuldade deles virem aqui fazer o trabalho aqui, e eles procuram nós para fazer. E a gente sabe de alguns outros, né? Mas assim, de repente, uma hora dessa, até nós aqui, dar uma sentada, conversar lá com o pessoal do Sindicato dos Produtores, né? Para que a gente, de repente, abra alguns cursos para esse sindicato também fazer a mobilização dos seus associados, né? O Wander, essa questão do Sindicato de Produtor Rural meio que segurar, isso depende muito de uma boa conversa com eles, até porque eles ganham uma taxa de mobilização, né? Esse é o problema. Independente de organizar ou não, né? Se nós organizarmos, vão ganhar igual. Exato. Então, vamos ter isso muito claro, né? A taxa de mobilização é pago por dirigente sindical do sindicato rural, ligado ao sistema CNA, e aí eles dão essa assegurada, porque eles querem, daqui a pouco, manter isso para... Mas nada que uma boa conversa. Inclusive, tem regiões aqui de Santa Catarina que a gente sabe que já houve até um acordo entre o presidente de trabalhadores e o presidente
dos produtores e eles não chegam a dividir 50-50, mas um ajuda o outro aí. 60-40? Isso, eles dão uma arrumadinha e eles já se entenderam. Eles geraram um certo grau de parentesco, eu acho, e tal, e daí a coisa funciona. Então, o que eu quero dizer? Olha, gente, há momentos que a gente precisa bater e bater com força. Há momentos que, às vezes, a gente pode bater um pouco menos. Há momentos que dá para a gente driblar de frente, há momentos que a gente tem que passar para um companheiro para ele devolver depois e a gente seguir chutando. Então, eu acho que é interessante essa conversa, esse diálogo com os dirigentes lá e uma outra coisa, né, gente? O Senar de Santa Catarina, a direção do Senar, tem claro que o detentor do grande público somos nós. E eles têm o dinheiro e a estrutura. Eles sabem disso. Eles sabem, porque os sindicatos de produtor rural, se juntar todos os seus associados, é capaz de nós ter um sindicato nosso com um sindicato bem organizado com o mesmo número que eles têm no estado inteiro de filiado. É uma coisa pequena, a gente sabe disso, eles não têm uma estrutura forte. Tem os recursos que faz com que eles tenham essa condição. Mas tranquilo, essa tua ideia de uma conversa é importante. Mais alguma coisa, gente? Podemos parar por aqui? Beleza? Então, eu queria, em nome da direção da FETAESC, agradecer cada uma e cada um e dizer para vocês que o que nós falamos hoje, todos os pontos, que tratou de telemedicina, de sindical, que tratou dos seminários, que tratou do seminário e das oficinas, que falou dos informes, que falou da estrutura da FETAESC, isso tudo ficou registrado aqui, a reunião nossa foi gravada, então é importante que a gente, num futuro, saiba que essas discussões não são novidade mais, já conversamos sobre isso, então elas continuam, daqui elas vão para uma outra reunião, tanto uma quanto a outra, e se dá andamento para essas questões gradativamente. Eu agradeço a dedicação de vocês, o tempo, peço desculpas que nós também estamos com alguns problemas aqui nos nossos equipamentos, que escurece, que volta, que dá problema em microfone, mas conseguimos pelo menos ver vocês nos momentos importantes e tranquilos, sem problema nenhum. E vamos fazer tantas quantas for necessário. Vamos continuar fazendo, que eu acho que elas produzem algo importante. E vocês não deixem de cobrar da FETAESC, não deixem de sugerir. As demandas, elas são feitas para que a gente dê o retorno que elas merecem, no tempo que elas merecem e com a segurança que elas merecem. Eu agradeço, muito obrigado, espero que a gente não tenha sido chato com vocês. Eu ainda tenho agora umas outras conversas para fazer. Amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, eu não devo estar aqui pela FETAESC, a gente está lá em Brasília. Me encontro com a Aline lá em Brasília também, não sei, talvez com mais pessoas, mas enfim, com a Aline eu tenho certeza que vai estar lá, porque vai ser empossada, e a gente retorna a conversar, se não antes, mas entre 29 de maio e 12 de junho, nós realizaremos a Assembleia, por aí nessa data. E alguns outros encontros que a gente vai se encontrar em assembleias, encontros, reuniões, aí pelo estado afora. Mas estamos aqui à disposição pelo telefone, pelo e-mail, enfim, de qualquer maneira que as demandas cheguem até aqui. Um abraço, obrigado e que Deus nos acompanhe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.